A história começa com Anthony nu, sentindo como se estivesse flutuando no aral. Era super aconchegante e confortável, até que um som profundo o acordou. Ele pensou que era seu pai, mas não, era uma janela transparente o cumprimentando. A primeira vez em sua vida que alguém o cumprimentava com tanta gentileza e boas maneiras. Então, no momento seguinte, a janela sussurrou que ele havia morrido, virando o mundo de Anthony de cabeça para baixo. Ele finalmente percebeu que o som não era do seu pai. Confuso, ele se perguntou onde diabos estava agora. A última coisa que ele se lembrava era de estar em casa lendo livros. Então, com um estalo de realização, ele pensou: isto é o céu. Mas se este fosse o céu, onde estavam os anjos atraentes? A comida e as grandes mansões? Mas a voz o disse para se acalmar, dizendo que ele logo renasceria em um novo mundo e teria outra chance na vida. Enquanto Anthony ouvia, um estalo de realização o atingiu. Ele gritou. Esta voz profunda e rouca soa exatamente como aquela figura lendária vestida de branco. Gandalf. Mas antes que Anthony pudesse fazer algo, a voz anunciou que ele agora renasceria no planeta chamado Pangera. De repente, uma janela apareceu na frente de Anthony exibindo suas estatísticas. Curioso e empolgado, pensando que ele empunharia magia lendária, Anthony verificou suas estatísticas apenas para descobrir que seu poder mágico era 0 e suas habilidades eram estranhas. Escavar, tiro ácido, aderência e mordida, mas não era o fim. Seu mundo virou de cabeça para baixo mais uma vez quando ele notou que sua espécie não era humana, mas uma formiga, uma trabalhadora recém-nascida. Ele se perguntou se ele havia arruinado a vida de alguém quando estava vivo, mas então ele lembrou que era um recluso perdedor, sem amigos. Então isso era impossível. Furioso e irritado antes que ele pudesse dizer alguma coisa, sua visão começou a embaçar, seu corpo se sentindo estranho, como se estivesse sendo espremido de todos os lados. Era porque Anthony estava dentro de um ovo, embora ele não quisesse acreditar. Opa pessoal, aqui é o Sukuna. Antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreve. Considere nos apoiar tornando-se membro para receber os vídeos antes de todo mundo. Também tem o QR Code aqui na lateral do vídeo. Sem enrolação, bora para o vídeo. Ele percebeu que realmente estava sendo renascido como uma formiga. Ele começou a sentir suas pernas e com toda sua força as forçou para fora do ovo. Finalmente, após longas horas, ele emergiu exausto e cansado. Para Anthony ainda parecia um pesadelo. Ele havia passado de um homem que mantinha formigas como animais de estimação para ser ele mesmo uma formiga. Enquanto Anthony começava a verificar seu entorno, ele notou que tudo estava escuro ao seu redor. E sua visão também estava embaçada e não era boa comparada a quando ele era humano. Ele só conseguia ver alguns centímetros à frente claramente. Então, Anthony decidiu explorar e, depois de um tempo, ele notou uma luz brilhante, empolgado. Ele decidiu seguir a luz brilhante. Conforme ele continuava a avançar, ele começou a sentir algo estranho em suas antenas. Ele começou a sentir movimentos e, pelo cheiro de terra, ele deduziu que devia estar em algum lugar subterrâneo. Mas, por alguma razão estranha, ele não conseguia cheirar nenhum feromônio. Normalmente, as formigas trabalham em grupos, e como as formigas não têm vocais, elas se comunicam através do cheiro de seu suco corporal. Bem, Anthony nesta vida não queria ser um solitário. Ele queria uma namorada formiga. Ele estava determinado a encontrar uma, então, por horas, seguiu dedicadamente a luz brilhante e, finalmente, ele sentiu um cheiro de formigas. Animado, Anthony correu apressadamente para o final da luz brilhante apenas para ficar chocado e atordoado.
Bem, ele encontrou uma formiga, mas ela foi esmagada por um monstro croco feio e gordo com um sorriso assustador. Depois disso, começou a comer a formiga com seus dentes afiados como navalhas, como se comesse um doce, rasgando cada parte do corpo da formiga, e a formiga morreu, uma morte dolorosa. Anthony, por outro lado, estava assistindo a essa cena horrível de lado, aterrorizado. Ele sentiu como se fosse fazer xixi nas calças, que ele nem estava usando. Então Anthony notou uma formiga fêmea sob os pés do monstro croco. Ela estava chorando. Anthony se sentiu muito mal, com um rosto sério. Havia apenas uma coisa que ele poderia fazer nessa situação: correr com todas as suas forças. Anthony começou a correr o mais rápido que podia, mas havia um beco sem saída. Por enquanto ele estava seguro daquele monstro feio, mas e se houvesse mais monstros terríveis nesta caverna? Anthony estava ficando em pânico. Ele começou a pensar, imaginando o que uma formiga inteligente faria nessa situação. Foi então que ele percebeu que as formigas também cavam debaixo da terra. Então ele começou a cavar o chão com sua mãozinha, mas não estava funcionando. Então ele se lembrou de que as formigas usavam suas mandíbulas para cavar. Então ele também começou a cavar com a cabeça e funcionou. Em um instante, Anthony fez um enorme túnel subterrâneo, cavou muito fundo no chão e finalmente bloqueou a entrada, para que ninguém pudesse entrar. Agora, finalmente, após muito tempo, Anthony suspirou de alívio. Deitado lá, ele estava imerso em pensamentos. Normalmente, novas formigas deveriam nascer dentro de uma colônia cercada por outras formigas adultas. E até ele acordar, as únicas formigas que ele viu se tornaram comida daquele monstro feio e gordo. Então, Anthony concluiu que o monstro croco deve ter sido direcionado às formigas e deve ter matado todas as formigas nesta área. Foi então que ele se lembrou de uma janela de status que viu antes de renascer. Então ele se perguntou se esta era uma situação semelhante a um jogo. Então talvez ele pudesse abrir algum tipo de menu. Anthony se levantou os braços e começou a gritar para o menu abrir, mas nada aconteceu. E ele se sentiu um tolo fazendo isso de uma maneira tão dramática. Então ele se lembrou de que o nome do menu era Janela de Status. Então, mais uma vez, de maneira dramática, ele gritou Janela de Status aberta. E voilá! A janela de status realmente apareceu na frente dele, surpreendendo-o. Agora, olhando para as estatísticas, ele estava confuso se esses números eram realmente altos ou baixos. Então, ele voltou sua atenção para sua habilidade. Lá, a habilidade de aderência o confundiu. Ele pensou: será que eu vou poder atirar teia como o Homem-Aranha e balançar nas paredes? Mas ao tocar na habilidade de aderência, um holograma apareceu na frente dele explicando que, usando essa habilidade, ele poderia se segurar em qualquer superfície e objeto sem soltar. Por exemplo, andar na parede. Isso realmente fascinou Anthony, e mais uma vez, ele começou a elogiar o Sr. Gandalf, dizendo que sua barba é a mais luxuosa, suas sobrancelhas as mais cerdosas. Anthony estava realmente muito feliz por ter a capacidade de acessar informações cruciais com um único pensamento. Depois disso, ele verificou sua outra habilidade. Bem, ele já sabia sobre a habilidade de cavar e a habilidade de aderência. Terceiro, ele pode atirar ácido mortal pela boca, que pode derreter qualquer coisa com a qual entre em contato. E quarto, a habilidade de morder. O que significa que ele pode morder e quebrar objetos duros. Agora que ele sabia sobre todas as suas habilidades, a coisa mais crucial que era necessária para sobreviver neste mundo era informação.
Como onde diabos ele está e que tipo de criaturas vivem neste lugar além dele e das bestas crocou. Então, o próximo objetivo de Anthony será explorar as áreas e coletar informações. Mas só o pensamento de encontrar monstros desconhecidos e mais poderosos já era suficiente para fazer tremer o pequeno pipi de Anthony. Mas, de alguma forma, Anthony se acalmou. Ele sabia que entrar em pânico só levaria à sua destruição. Ainda assim, ele se sentia desesperançoso. Ele não poderia sobreviver nesta situação apenas com a habilidade. Mas então... O sistema perguntou a Anthony se ele queria usar seus pontos de habilidade, o que novamente melhorou seu humor. E ele começou novamente a elogiar Gandalf, dizendo que sua barba sempre seria fofa. Agora, na frente de Anthony, havia um ponto de habilidade através do qual ele poderia adquirir uma nova habilidade, e um ponto de biomassa através do qual ele poderia modificar partes do seu corpo. Primeiro, ele foi verificar todas as habilidades disponíveis. Lá, ele encontrou 5 habilidades, o que tornou difícil escolher. Se ele escolhesse correr, ele seria capaz de fugir rápido de seus inimigos. Sentido de túnel facilitaria para ele explorar e mordida forte seria uma ótima atualização da habilidade de morder e poderia agir como uma habilidade de ataque. Mas como formigas são geralmente as menores e mais fracas na cadeia alimentar, nenhuma dessas realmente ajudaria na sobrevivência de forma realista. Então ele escolheu a habilidade de furtividade, e para modificação corporal ele escolheu uma visão melhorada. De repente seus olhos começaram a queimar como se estivessem em chamas, e a intensidade aumentava com o tempo. Parecia que seus olhos iam saltar. Ei! Para Anthony. Era realmente frustrante só conseguir ver alguns centímetros. Mas, finalmente, após uma longa hora, a dor parou. E quando ele abriu os olhos, ele não sentiu nenhuma mudança, pois ainda estava em um túnel pequeno. Agora, todo preparado, ele decidiu que era hora de explorar. Após um tempo, à sua frente havia 2 túneis. O primeiro levava ao lugar onde ele encontrou o monstro crocodilo, então ele escolheu o segundo túnel. Depois de algum tempo, ele começou a ver a saída do túnel e, como sua visão estava melhor, ele conseguiu ver algumas veias azuis torcidas e ramificadas nas paredes. Curioso, ele rastejou lentamente para fora da caverna, mas o que ele viu o chocou profundamente. Havia uma enorme caverna, mas lá dentro havia um monstro feroz e mortal rastejando que ele ainda não conseguia ver claramente, pois sua visão só estava clara até 1,5 metros. Como cada formiga individual tem um sentido terrível, elas normalmente agem juntas para matar e derrotar presas maiores, mas Anthony estava sozinho. Então, agora, sua primeira prioridade era melhorar sua visão, até que ele pudesse avistar uma barata se contorcendo a 5 metros. E sim, eu também não sei por que uma barata se contorcendo me confunde. Mas então ele notou um som estranho em suas antenas. Curioso. Ele decidiu seguir o som e rastejar ao longo do teto da caverna para evitar ser pego na visão do monstro. Mas mesmo depois de rastejar por um tempo, ainda era difícil para ele se concentrar com sua visão embaçada. E as estranhas veias azuis dificultavam ainda mais sua concentração. Então, finalmente, após rastejar em uma pedra afiada pendurada, ele notou uma gota de água e percebeu que havia um lago muito grande. E essas estranhas linhas azuis eram o reflexo do lago. Mas o som não vinha do lago. Então, enquanto ele verificava seus arredores, ele ficou aterrorizado,
vendo monstros sedentos por sangue, e justo quando um lobo estava prestes a notar Anthony, ele mal se escondeu atrás de uma rocha. Bem, foi por pouco um erro, e ele tinha morrido. Agora, finalmente era o momento certo para Anthony testar sua nova habilidade, furtividade. Enquanto ele sussurrava furtividade em sua mente, a habilidade foi ativada e seu corpo se tornou transparente. Isso era fascinante para Anthony. Ele se perguntou se havia algum poder mágico necessário para manter essa habilidade. Então ele lembrou que não tinha nenhum MP. Então ele decidiu usar essa habilidade por um longo tempo, para testar seu limite. Usando furtividade, Anthony começou a observar de perto as feras. Primeiro, ele se aproximou do monstro parecido com um lobo, e então ele notou que este não era um lobo normal. O lobo era uma mistura de lobo e lagarto. Então ele notou seu pior inimigo, o destruidor de lares, sequestrador de bebês e assassino de namoradas, a besta Croca, mas então Anthony notou algo estranho. Por que nenhuma dessas criaturas perigosas estava atacando uma à outra? Anthony se perguntava se a colônia de formigas não se dava bem com os monstros na caverna. Bem, Anthony não obteria respostas ficando em um lugar só. Então ele decidiu se mover um pouco mais perto. Como ele também queria verificar aquele monstro preto longo, sua única estratégia era se mover lentamente e com firmeza. E finalmente, após muitos minutos difíceis, ele começou a se sentir cansado. Mas então o sistema notificou que sua habilidade furtividade havia subido para o nível 2. Isso deixou Anthony extremamente feliz, pensando que ele deve ter percorrido uma distância significativa, mas na realidade ele nem sequer havia percorrido 5 metros. Sem saber disso, ele estava extremamente feliz. Pensando que sua suspeita estava correta de que ele não precisava de poder mágico para usar habilidades, e que suas habilidades poderiam ser treinadas usando-as. Era como matar 2 pássaros com uma flecha. Ele também estava aumentando sua habilidade de furtividade enquanto coletava informações. Então ele finalmente se aproximou daquele monstro longo e grosso. De longe, parecia um aglomerado, mas quando ele se aproximou um pouco, Anthony vomitou no local por causa do cheiro horrível. E bem, eles estavam tendo SPE agora. Enquanto Anthony via essa cena profana, ele precisava de água benta para limpar seus olhos. E o último monstro era um lagarto grosso com espinhos em seu corpo. Bem, Anthony, vendo-os, começou a dar um sorriso malicioso. Ele tinha um plano muito bom, mas para isso funcionar, ele precisava de mais informações. Então, pelas próximas horas, Anthony, enquanto escondido, observou cada movimento e comportamento de todos os monstros. Após 1 hora, ele notou o primeiro par de monstros a sair. O poço de água era o monstro Centopeia e a besta Croca, mas estranhamente eles se dirigiram para o mesmo local. Bem, a Croca provavelmente gostava mesmo de brincar com as centopeias travessas. Então, após 2 horas, a besta lobo-lagarto entrou em um pequeno túnel no sul. E por último, o lagarto espinhoso cavou um buraco e entrou na parede. Agora, todas as informações necessárias foram coletadas, e com um sorriso malicioso, o primeiro alvo de Anthony era o lagarto espinhoso. Justamente então, o sistema notificou que sua habilidade de furtividade havia subido para o nível 3, o que deixou Anthony ainda mais feliz. Bem, agora, antes da grande luta, Anthony precisava fazer mais preparações. Ele precisava de sua própria casa. Então ele ativou sua habilidade de cavar e começou a cavar para fazer seu próprio ninho. Finalmente, após cavar por um longo tempo e modelar seu ninho,
O sistema notificou que sua habilidade de cavar alcançou o nível 2, e ele criou com sucesso um ninho de nível 1. Anthony finalmente suspirou aliviado, e neste ponto ele percebeu que, embora não precisasse de NP para ativar suas habilidades, ele realmente ficava com muita fome quanto mais habilidades usava. E neste ponto Anthony estava morrendo de fome. Então a cena muda e vemos Anthony, mais uma vez subindo na mesma pedra pontiaguda e começando a esperar pela oportunidade certa para atacar sua presa. Mas neste momento ele estava com muita fome. Sua visão estava embaçada. Sua força estava deixando seu corpo, e o único pensamento que vinha à sua mente era toda a comida deliciosa da terra. Chocolate, bolo, bife, pão, e a fome estava tornando sua mente confusa. Para ele, a besta croca parecia um delicioso bife de carne, e a centopeia parecia macarrão saboroso. Anthony usou muito tempo para a preparação de seu próximo movimento. Ele estudou o comportamento de cada monstro por 2 dias inteiros. Enquanto pensava em tudo isso, devido à fraqueza, o aperto de Anthony afrouxou e ele quase caiu na água. Mas o maior mistério era esse lago mágico e brilhante. Segundo Anthony, essa não era uma água normal, então ele tinha que ter cuidado para não cair nela. Mas, por outro lado, devido ao uso de sua furtividade e habilidade de cavar pelos 2 dias inteiros, sua furtividade subiu para o nível 3, e sua habilidade de cavar para o nível 3. Justamente então, Anthony sentiu uma vibração, e era o cheiro de sua presa, o monstro lagarto. A hora finalmente chegou. Este monstro lagarto vive sozinho e só sai de sua caverna todos os dias para beber água, uma criatura isolada com movimentos previsíveis e lentos, uma presa fácil. Quando o monstro lagarto se aproximou do lago, Anthony deu um sorriso realmente sinistro. Usando seu modo furtividade, ele começou a segui-lo, esperando pela posição certa para atacar. A única coisa com que Anthony tinha que ter cuidado eram aqueles espinhos pontiagudos. Um golpe e um buraco seria perfurado em seu estômago. Finalmente chegou o momento. Enquanto o lagarto estava bebendo água, este era o momento pelo qual Anthony estava esperando. Anthony pulou alto e usou seu lançamento de ácido, e ácido verde saiu de sua boca, queimando o braço esquerdo do lagarto. Enquanto o lagarto gemia de dor imensa, Anthony imediatamente ativou seu modo furtividade e se escondeu. Mas o lagarto já estava agitado com Anthony. Então ele conseguiu ver Anthony mesmo em seu modo furtividade. O lagarto, furioso, começou a subir na parede para comer Anthony, mas foi incapaz de escalar devido ao seu corpo grosso e gordo. Bem, Anthony, por outro lado, do teto, começou a provocar o lagarto. Embora o lagarto fosse lento, ele era capaz de escalar paredes, razão pela qual Anthony primeiro danificou seu braço para destruir sua capacidade de escalada. Mais furioso, o lagarto balançou sua cauda e destruiu a parede inteira, mas Anthony pulou e desviou do ataque e mais uma vez usou o cuspe ácido na cabeça do lagarto. Neste ponto, o lagarto estava realmente em uma dor imensa. Ele começou a gemer de dor e, em sua última luta, estava atacando Anthony com sua cauda, mas Anthony conseguia desviar facilmente de todos os seus ataques. A luta estava indo a favor de Anthony, mas ele não podia deixar isso se prolongar mais, ou outras feras poderiam chegar e interferir na luta. O lagarto finalmente estava desacelerando. Sua respiração estava ficando lenta. Então Anthony pensou em se aproximar um pouco mais. Mas o lagarto, em seu último esforço, lançou um ataque ultra gordo com sua cauda, que quase arrancou a cabeça de Anthony. Anthony mal desviou do ataque. Isso fez com que o lagarto perdesse o equilíbrio e, vendo essa chance,
Anthony pulou sobre o corpo do lagarto. Agarrou a bunda do lagarto e começou a aplaudir. Segurou o corpo do lagarto com força e começou a mastigar a cabeça do lagarto. A dor era tão intensa que o lagarto desmaiou. Bem, Anthony também não queria matar, mas se não o fizesse, ele morreria de fome. Então, mais uma vez, Anthony começou a cuspir ácido por todo o corpo do lagarto. E o sistema informou que seu tiro de ácido subiu para o nível 2. Mas ainda assim, depois de algum tempo, o lagarto não morreu. Agora, Anthony não queria fazer isso, mas teve que fazer. No momento seguinte, Anthony usou sua habilidade de morder e começou a rasgar o lagarto em pedaços. E, finalmente, após uma longa meia hora mordendo, o lagarto finalmente morreu. E sua habilidade de morder também subiu para o nível 3. Agora, neste momento de alegria, Anthony realmente se sentiu vitorioso. Todo o seu trabalho árduo e esforço foram bem-sucedidos, mas então ele percebeu que em sua vida passada ele nunca havia trabalhado tanto para alcançar algo. Tudo o que ele fazia era ler livros. O sistema notificou Anthony de que ele havia matado um Spanetta Lacertus de nível 2. Anthony ganhou XP, alcançou o nível 2 e também ganhou um ponto de habilidade. Mas algo começou a incomodar Anthony. O nome do lagarto parecia estar escrito em latim. Então ele se lembrou de que sua própria espécie estava escrita como formica, que significa formigas de madeira em latim. Como o hobby de Anthony era criar formigas, ele costumava ler muitos livros dos quais ele se lembrava desse nome. Então Anthony pensou, se todas as criaturas são nomeadas em latim, então seu conhecimento que ele tinha seria útil. Anthony começou a se orgulhar de si mesmo por ter lido todos aqueles livros. Finalmente, depois de toda essa reflexão, a fome de Anthony cresceu ainda mais forte, e voilá, ele instantaneamente começou a devorar o lagarto. Mas pouco ele sabia, o gosto do lagarto era verdadeiramente nojento, e ele instantaneamente vomitou tudo o que comeu. Era como se estivesse comendo vômito. Embora Anthony não quisesse, de alguma forma ele devorou todo o monstro lagarto. Mas justo então a voz de Gandalf o assustou. O sistema notificou que Anthony havia consumido uma nova fonte de biomassa, então ele ganhou um ponto de biomassa e também desbloqueou o perfil básico do monstro lagarto. Isso deixou Anthony estranhamente feliz e ele decidiu se dirigir ao seu ninho, antes que outros monstros pudessem vir devido ao cheiro de sangue. Mas enquanto retornava ao seu ninho, ele notou a centopeia travessa e outros monstros ainda bebendo a água misteriosa sem sequer perceber que um de seus camaradas havia desaparecido. Vários minutos depois, Anthony finalmente chegou ao seu ninho e abriu sua janela de status para verificar todos os pontos de habilidade suculentos. Agora seu HP era 30, seu MP ainda era 0 e todos os seus outros status também haviam aumentado significativamente. Agora havia uma decisão muito difícil a tomar. Ele tinha apenas 2 pontos de biomassa. Então, o que mutar? Mas bem, ele já havia decidido desde o início que primeiro ele melhoraria sua visão. Então, sem qualquer demora, ele mutou seus olhos, o que consumiu 2 pontos de biomassa. Mais uma vez, seus olhos começaram a queimar como o inferno. Embora ele já tivesse experimentado isso uma vez, ainda era muito doloroso. Finalmente, após uma longa hora, a dor parou, e quando Anthony lentamente abriu os olhos, sua visão de fato ficou mais clara do que antes, mas comparado a um humano, ainda era muito pior. Agora era a hora do ponto de habilidade, mas essa não era uma escolha tão difícil, pois ele já tinha uma habilidade em mente, o sentido de túnel.
Havia muitos desconhecidos nesta caverna, e o sentido de túnel ampliaria seu alcance, permitindo que ele explorasse mais e ainda voltasse ao seu ninho sem nenhum problema. Então ele usou instantaneamente seu ponto de habilidade para obter o sentido de túnel. E assim que o fez, ele começou a se sentir muito estranho. Sentia como se água estivesse correndo por seus cabelos em um chuveiro, exceto que isso estava acontecendo dentro de sua cabeça. E por algum motivo seu pequeno pé estava ficando mais sensível. Finalmente, após alguns minutos, o sistema notificou que ele havia adquirido com sucesso o sentido de túnel. Essa sensação era tão calmante que Anthony começou a se sentir sonolento. E, bem, ele dormiu na cama que fez com folhas que havia coletado. Enquanto Anthony estava em sono profundo, ele sentiu como se estivesse voando e dormindo em uma nuvem. E, de repente, ele caiu da nuvem. Sobressaltado, ele acordou apenas para descobrir que estava caindo na realidade e caiu de cara no chão. Agora, totalmente acordado, era hora de explorar mais e encontrar seu próximo alvo, mas antes disso, com um sorriso malicioso, Anthony quis tentar algo mais. Anthony novamente, com um tom dramático, gritou "Unlock" enquanto fazia um coração, mas, bem, nada aconteceu. Depois disso, ele tentou muitas palavras-chave como Access Profile e Open Sesame, que significava acessar perfil em latim, mas nada aconteceu. Bem, Anthony estava tentando abrir a aba de informações do monstro lagarto que ele matou. Justamente ontem, a voz de Gandalf o informou que ele havia desbloqueado as informações básicas da besta lagarto. No entanto, ele estava com dificuldades para acessar a palavra-chave certa para abrir a aba de informações. Justamente então, Anthony teve uma ideia. E, mais uma vez, enquanto caía do teto de maneira dramática, ele gritou Spinetta Lacertus. E as informações do monstro lagarto apareceram na frente de Anthony, deixando-o realmente animado e feliz. Mas não havia nada de especial. A única informação presente era que a espinha do lagarto continha veneno e tudo estava oculto. Isso deixou Anthony realmente frustrado, mas ele se recompôs, pensando que talvez ele conseguisse mais informações se matasse e consumisse mais lagartos espinhosos. Oh, a tradução em inglês de Spinetta Lacertus é lagarto espinhoso. Então, assim, Anthony, enquanto cantava, começou a rastejar em direção à sua próxima presa. Após um tempo, Anthony chegou ao seu lugar favorito, a mesma pedra pontiaguda, enquanto cantava, e mais uma vez começou a observar toda a área. Ele não notou nada de especial, mas como sua visão havia sido melhorada, agora o poço parecia estar brilhando mais do que antes. Mas havia uma coisa que estava incomodando o inseto, Anthony. Anthony fez todo tipo de exercício e dificuldades, mas até agora ele não havia sentido sede. No entanto, todos os outros monstros sempre vinham beber do poço. E já que ele também é um monstro, por que ele não sentia sede? Então agora, o principal objetivo de Anthony era descobrir o segredo dessa água misteriosa. Para Anthony havia duas possibilidades. Ou ele é diferente dos outros monstros e não sente sede, ou os outros monstros também não sentem sede, mas bebem desta água porque há algo diferente nessa água. Para testar sua teoria, Anthony decidiu também beber a água. Ele começou a rastejar lentamente em direção ao garçom. Ele não queria ser descoberto por eles, mas quando se aproximou do lagarto-lobo, o sentido de lobo disse Anthony. Mas de repente o lobo parou, todo assustado e em pânico. Isso confundiu Anthony, mas quando ele se virou, estava lá a centopeia pervertida esperando por ele. Anthony estava em grandes apuros, mas surpreendentemente nada aconteceu.
Eles não atacaram Anthony, mas apenas passaram por ele calmamente sem fazer nada. Bem, isso fazia parte do plano de Anthony. A única razão pela qual ele se arriscou a se mostrar na frente de todas essas feras, que o matariam com um único golpe, era que nos últimos 2 dias ele observou que, por algum motivo, nunca testemunhou feras que estão perto do poço atacando umas às outras. Eles passivamente vêm, bebem e vão embora pacificamente. Mas não era como se todos os monstros fossem todos amorosos uns com os outros. Eles lutam e se matam, mas não perto do poço. Então Anthony concluiu, definitivamente há algo especial sobre essa água. Agora, finalmente, na frente do poço, Anthony, todo curioso. Bem, ele não queria beber essa água suspeita, mas sua curiosidade foi maior do que ele... E ele decidiu beber. Mas assim que o fez, sua língua queimou pela metade. Era como se ele tivesse bebido ácido clorídrico. Seu estômago também começou a queimar por dentro. Agora, deitado no chão, todo dolorido, Anthony não conseguia acreditar e estava confuso sobre por que todas essas criaturas estavam bebendo esse ácido doloroso o dia todo. Mas a parte estranha era que, além da sensação de queimação, não havia mudanças em seu corpo, nenhum aumento de poder, nada. Bem, agora que Anthony havia feito o que veio fazer, ele poderia explorar em outro lugar. Mas antes de partir, ele decidiu tomar mais um gole. Mas novamente, quando o fez, suas entranhas começaram a queimar, e ele decidiu nunca mais beber essa merda sagrada novamente. Agora que sua curiosidade sobre o poço estava satisfeita, ele decidiu explorar toda a caverna usando seu sentido de túnel. Após ativar o sentido de túnel, Anthony descobriu vários túneis dentro da caverna e começou a explorar cada túnel um por um. Após um tempo, Anthony encontrou algo emocionante. Sim, escadas, curioso e empolgado, Anthony decidiu verificar a escada. Quando o fez, notou que essas escadas foram esculpidas diretamente na pedra, e além disso havia alguns tipos de desenhos nas escadas, o que significa que há humanos neste mundo. Isso deixou Anthony extremamente feliz e ele começou a fantasiar sobre as pessoas deste mundo. Ele se perguntou se haveria anões e elfos quentes neste mundo. Agora, a questão era para onde essas escadas o levariam, para fora da masmorra ou para outra parte da masmorra? Pensando em tudo isso, Anthony começou a descer as escadas, mas então notou algo. Ele conseguia descer as escadas facilmente, diferente de pequenas formigas. Isso significa que Anthony pode se medir usando essas escadas. Se ele supor que as pessoas neste mundo têm aproximadamente o mesmo tamanho que as da Terra, então, comparando seu tamanho com as escadas, ele será capaz de fazer uma estimativa aproximada de quão grande ele é. Então, de acordo com essa teoria, Anthony deve ser provavelmente alto o suficiente para chegar ao joelho de um adulto totalmente crescido. Então, com um estalo de realização, ele percebeu que se sua teoria estiver correta, então isso significa que todos esses monstros que pareciam tão terríveis e massivos para ele, de uma perspectiva humana, na verdade, seriam bastante pequenos. Isso significa que todos os monstros nesta área são, na verdade, muito fracos. Isso deixou Anthony aterrorizado. Se todos esses monstros são fracos, isso significa que fora da masmorra haverá monstros mais poderosos e enormes e aterrorizantes. Esse pensamento foi o suficiente para fazer Anthony não descer as escadas. Ele não queria ir direto para a morte, mas, em seu pânico, ele realmente desceu as escadas acidentalmente
e quando o fez, notou algo. Havia tochas de parede penduradas na parede. Isso deixou Anthony muito empolgado. Isso significa que a civilização estava muito próxima. Depois disso, Anthony continuou a explorar mais fundo na masmorra, e quanto mais fundo ele ia, as veias de água azul lentamente começaram a desaparecer e mais sinais de civilização começaram a aparecer. Isso fez o coração de Anthony bater muito rápido. O pensamento de encontrar uma pessoa de outro mundo estava deixando-o empolgar. Anthony começou a fantasiar sobre como ele interagiria com humanos se encontrasse um. Eles o atacariam? E se ele tentasse se comunicar com eles usando linguagem de sinais? Enquanto ele pensava em tudo isso, o corredor começou a ficar mais estreito e finalmente, após um tempo, Anthony foi saudado por um sol brilhante e quente. Na frente dele estava a saída da masmorra. Isso deixou Anthony muito emocionado e feliz, mas sua felicidade não durou muito. Assim que Anthony descobriu uma grande porta e algum tipo de sala feita sob a masmorra, logo dentro da porta, 2 humanos entraram. A mulher de cabelos longos estava segurando um cristal vermelho. Logo então, o garoto de cabelos pretos começou a cantar algo e suas mãos começaram a brilhar. Isso deixou Anthony excessivamente empolgado. Ver magia é realmente possível neste mundo, mas sua felicidade não durou muito quando o cristal vermelho nesta escuridão repentina, como um laser, apontou para Anthony. Esse cristal vermelho era, na verdade, um detector de monstros.